Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonathan Daniel dos Santos, sou licenciado em Matemática pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, mestre em Educação em Ciências e Matemática pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente doutor em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. E esta fala aqui hoje tem como intenção apresentar alguns fragmentos da minha dissertação de mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. Bem, o trabalho aqui apresentado é reflexo de uma pesquisa de mestrado produzida entre o ano de 2013 e o ano de 2015. E, naquela época, ela foi orientada pela professora Isabel Cristina Machado de Lara. Para essa apresentação, eu trago o seguinte tema: etnomatemática e povos indígenas de Rondônia, processos de mecanismos de controle contra a conduta. Esses dois conceitos se fizeram presentes na minha pesquisa, desde o início, no meio e o fim. São dois conceitos chaves que dialogam bastante com os sujeitos entrevistados, principalmente a partir da análise que nós fizemos com os recursos Foucaultianos. Creio que toda trajetória de pesquisa ela é moldada por experiências. No meu caso, foram duas grandes experiências, as experiências de vida e experiências acadêmicas. Como vocês podem ver pelo título, a pesquisa foi realizada com sujeitos indígenas. E entendo eu que uma cultura específica como essa não pode ser simplesmente usada para produzir uma dissertação, até mesmo uma tese, e posteriormente seja deixado de lado. Desde 2009, eu venho trabalhando com os povos indígenas do estado de Rondônia e essa experiência de vida me levou a essa dissertação, que também foi atravessada por essa experiência acadêmica. Então, a experiência de vida, a experiência acadêmica foram dois grandes constituintes que hoje me mantêm enquanto pesquisador e pesquisador de questões indígenas. Eu sou formado em matemática pela Universidade Federal de Rondônia. Me formei no ano de 2011. Mas lá no ano de 2009, iniciou-se nesse mesmo campus do qual me formei o curso de licenciatura em Educação Básica Intercultural. Esse curso foi pensado para os povos indígenas e só para os povos indígenas, ou seja, os alunos deveriam ser indígenas de qualquer etnia, de qualquer aldeia dentro do estado de Rondônia e do Mato Grosso. Esse curso não foi efetivado do dia para a noite. Ao contrário disso, ele foi efetivado depois de muito tempo, por meio de lutas dos movimentos indígenas, após intensas lutas políticas que ocorreram por meio de debates, reuniões, assembleias organizadas e reivindicadas pelos movimentos indígenas, que viram a necessidade de formação em nível superior dos professores para atuar em todas as modalidades de educação básica em suas aldeias. O movimento indígena buscou o curso em nível superior após o término da primeira turma do Projeto Açaí, projeto de formação de professores indígenas em nível de magistério. Ou seja, até aquela época só existia esse Projeto Açaí, que era e que é, na verdade, nada mais do que um projeto de formação de nível médio. Então, esse sujeito que terminava o ensino médio, normalmente voltava para sua aldeia e tinha uma possibilidade mínima de cursar o ensino superior. Poucos conseguiam cursar o ensino superior. Então, viram nisso uma possibilidade de que esse sujeito, após terminar o ensino médio, pudesse fazer um curso de ensino superior voltado aos povos indígenas. E foi daí que inicia-se esse curso no ano de 2009 na Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus de Paraná, voltado estritamente aos povos indígenas de Rondônia e uma parte do Mato Grosso. Então, após essa experiência de vida, essa experiência acadêmica, eu chego no mestrado e lá eu traço um objetivo geral para a minha dissertação, que é analisar os saberes etnomatemáticos de estudantes e professoras indígenas da Amazônia em curso de formação de professores indígenas na Universidade Federal de Rondônia.
Então eu trabalho com 6 sujeitos que são alunos desse curso. Eu trabalho com o conceito de estudantes e professores porque, ao mesmo tempo que eles são estudantes no espaço da universidade, eles também são professores lá no espaço da aldeia. Então, essa dupla identidade, para mim, foi muito importante nessa pesquisa. O referencial teórico que nós utilizamos nessa pesquisa foi apoiada na etnomatemática, é claro, mas também com interpolações a partir de Michel Foucault. Esse material de pesquisa consistiu em entrevistas, como eu comentei anteriormente, com 6 estudantes professores indígenas na cidade de Rondônia, região norte do Brasil. A produção de dados de caráter qualitativa foi mediada pelas entrevistas narrativas com fundamentos nas ideias de Andrade. Para compreender os discursos dos sujeitos participantes da pesquisa, foi utilizada a análise do discurso inspirado no método genológico de Foucault, que busca ver o que está por trás do discurso, o que possibilita dizer este não outro discurso. Isso foi muito importante, principalmente quando a gente faz uma análise dessas entrevistas e tenta, a partir desse método genológico de Foucault, ver o que está por trás, o não dito. Isso foi muito interessante e, por isso, com uma análise, após trabalharmos muito nessa dissertação, conseguimos perceber 2 conceitos importantes, que é mecanismo de controle e contraconduta. Por isso que a gente define que a etnomatemática, então, ela pode ser entendida nessa pesquisa por meio dessas 2 concepções. De forma sucinta, podemos dizer que, em relação à primeira, a etnomatemática pode ser entendida como contraconduta dentro da universidade e outros espaços acadêmicos, em relação aos conhecimentos ditos verdadeiros, como é o caso da contextualização do ensino de matemática e o que é considerado saber matemática no espaço acadêmico. Então, quando esse sujeito chega no espaço da universidade, o que ele tem, e isso a minha pesquisa mostra, é um conhecimento de matemática puramente essa que nós conhecemos na cidade. Muitos deles, ou pelo menos esses 6 entrevistados da minha pesquisa, não tinham o pensamento de que dentro da sua aldeia existia um saber etnomatemático, não existia um saber matemático tradicional. Então a etnomatemática, ela vem informando para esse rapaz, para esse sujeito, que há sim uma matemática indígena, ou seja, um saber etnomatemático. E a etnomatemática funciona então como uma contraconduta na ideia de que há esse saber, mas há o seu saber também. Então, você não necessariamente precisa de um para desqualificar o outro, você pode trabalhar com os 2, você pode trabalhar com esse conhecimento oficial, mas também você pode trabalhar com esse conhecimento que é esse saber constituído na sua aldeia historicamente pelos povos ancestrais. E também se refere a um mecanismo de controle e regulação da prática docente dos estudantes. Nesse caso, a referência apontada em relação à prática docente dos professores está voltada à constante preocupação em problematizar, validar e efetivar os temas matemáticos referentes ao saber do seu povo em sala de aula da escola indígena. Em uma das minhas observações de pesquisa de campo, frente às discussões realizadas em sala de aula no âmbito do curso, o professor do curso indagou os estudantes a seguinte ideia: o que é de saber matemáticas em suas comunidades? E foi daí que eles pensaram: ora, há saber matemático na minha comunidade? Não sei. Sim? Não. E aí o professor, além dessa indagação, pediu que os mesmos fizessem pesquisas em suas aldeias e esses, após voltarem para as aulas, começaram a dialogar e perceberam que lá dentro da aldeia, sim, há saberes etnomatemáticos. Então, de acordo com suas narrativas, esses professores e estudantes não tiveram durante esse processo de escolarização da educação básica a possibilidade de discutir e problematizar os saberes matemáticos do seu povo, uma vez que o momento em que se constitui a educação escolar nas comunidades indígenas, os olhares voltados a esse processo não eram de produção de uma escola indígena específica e diferenciada, mas sim as implicações de saberes oficiais não indígenas, com o intuito de tornar o sujeito estudante indígena em um sujeito não indígena. Por isso que esse mecanismo de controle e de regulação e a contraconduta vem favorecer essa ideia da etnomatemática dentro dessa formação intercultural desses sujeitos indígenas. Falado isso de forma rápida,
Muito obrigado e esperamos nossa discussão.